Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que vocês identificam se é um rompimento ou um falso rompimento de fato, ou então se é uma captura de liquidez, né? Então um falso rompimento muitas das vezes é uma captura de liquidez, são aqueles movimentos que o preço vai, induz os traders aí para um lado e depois vai para o outro. A gente vê isso o tempo todo no mercado, a partir das pequenas manipulações no day trade, e você saber operar essas manipulações e não ser pego por elas, pelo contrário, né? Aproveitar elas nas movimentações é extremamente vantajoso. É exatamente o que eu mostro aqui frequentemente para vocês e é exatamente o que a gente faz lá no time do Excelência Trade todo santo dia, beleza? Então, pessoal, olha só, um falso rompimento é uma captura de liquidez e é uma indução. Vai te induzir aí para um lado, o mercado vai para o outro. Ou então vai te induzir a montar o trade antes da hora, para depois o mercado buscar seu stop e depois ele desenvolver o movimento. Então a gente vê isso o tempo todo, que é exatamente o que eu estou falando, as pequenas manipulações. Bora começar com esse vídeo, que eu vou mostrar para vocês como que funciona essas capturas de liquidez e quando que não é uma captura de liquidez, é um rompimento mesmo, o preço rompe um topo, né? Desenvolve, rompe um topo, ou então quebra um fundo, ele está numa tendência de alta, ele bum, quebra para baixo, agora sim ele vai fazer uma reversão de tendência. Quando, né? Ou então quando que ele quebra um fundo e continua subindo, porque isso aqui foi uma captura de liquidez embaixo desse fundo, por exemplo. Tá vendo? Então, muita coisa nesse sentido é importante você entender, exatamente o que eu vou estar mostrando aqui para vocês a partir de vários exemplos gráficos. Bora começar com esse vídeo, deixa o dedo no like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pessoal, deixa o dedo no like, realmente vai elevar o seu nível no mercado e bora começar. Olha só. Aqui a gente tem algumas operações em todos os mercados, tá, pessoal? Aqui eu trago todos os ativos, então mercado de Forex, mini índice, mini dólar, criptomoedas, mercados internacionais. Então, independente do ativo que você operar, vai servir muito bem esse conteúdo para você, porque de fato é exatamente o que a gente faz aqui. Eu mapeio essas oportunidades com antecedência aqui no time do Excelência Trade. A gente tem todo um ambiente de prática aqui do treinamento Excelência Trade, que é a formação de traders, é uma das maiores do mundo e a maior formação de traders do Brasil, que é a minha formação, muito interessante, inclusive, e a gente faz todo o trabalho prático lá dentro e a gente realmente mapeia todos esses trades com antecedência. Então, todo trade que eu mostrar aqui para vocês como exemplo, eu vou mostrar o antes e depois para vocês entenderem, fechou? Vamos lá! Olha só, pessoal, aqui eu estou, por exemplo, no USDJPY, que é o ativo de Forex, mas aí eu vou trazer exemplo no mini índice, vou trazer exemplos em criptomoedas, tudo trade mapeado ali para vocês entenderem essa questão de quando é um rompimento e você deve acreditar no movimento e quando é uma captura de liquidez, para você tomar cuidado e muitas das vezes pegar o trade contrário ainda, né? Rompeu um para o lado, você entra vendido, por exemplo, rompeu para cima, você entra vendido, rompeu para baixo, você entra comprado. Quanto que você faz isso? Entra ao contrário, porque captura de liquidez normalmente é assim, né? O preço, por exemplo, quebra aqui para cima, opa, rompeu aqui para cima. Isso aqui é um rompimento ou é uma captura de liquidez? Se for uma captura, você vai entrar vendido aqui. E eu vou mostrar para vocês o trade que teve aqui em cima, inclusive o trade que teve aqui embaixo. E esse suporte aqui, pessoal, nível de suporte, quebrou o suporte. Isso aqui é um rompimento ou é uma captura de liquidez? Vamos lá entender isso, beleza? Olha aqui, nesse material didático, pessoal, eu tenho aqui muito ilustrado para vocês, muito visual, exatamente isso, tá vendo? Nível de suporte. Quando o preço visita aqui embaixo, dependendo da reação do preço, a gente pode estar diante de uma captura de liquidez. Então aqui já vai uma das informações mais importantes para vocês terem em mente para estar operando, seja qual for o gráfico, seja qual for o horário, seja qual for o ativo, seja qual for a técnica que vocês estejam utilizando. Pode ser os conceitos institucionais, que são muito mais avançados, que tem uma assertividade muito grande, que é exatamente o que eu mostro aqui para vocês, ou então seja análise técnica gráfica, análise técnica simples, clássica, enfim, médias móveis, fluxo, o que você quiser estar operando, você tem que ter isso que eu vou falar em mente. Você tem que entender a reação do preço estando em zonas líquidas, beleza? Então vamos lá, o que seria isso? Embaixo desses fundos, por exemplo, é uma zona líquida. Por quê? Porque está cheio de stop loss aqui embaixo. E não só stop loss. Por quê, pessoal? Eu vou mostrar isso lá no gráfico para vocês. Mas quando a gente tem um nível de suporte nítido dessa forma, muito trader é induzido a comprar no nível de suporte e vai encher aqui embaixo de stop loss. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Se eles entram comprados aqui nesse ponto, os seus stops são ordens de venda, tá bom? Então a gente está cheio de ordens de venda aqui que são ordens de stop loss. Esse é um detalhe referente à liquidez. E aí, além dos stop loss, quando o preço rompe o suporte, vamos supor que ele vem caindo aqui para baixo e ele quebra o suporte, o que acontece com a maioria dos traders? Quem entrou comprado aqui vai ser estopado, né? E aí muitas das vezes o próprio cara que entrou comprado, ele entra vendido por conta do rompimento do suporte. Então ele vende no rompimento. Então tem muita gente que opera, muita gente mesmo que opera
estratégia de rompimento, por exemplo. Então isso aí cria mais liquidez ainda, porque vai acionar muita gente, esse tipo de movimento vai fazer com que muita gente entre vendido nessa movimentação. Depois que o preço quebrar aqui para baixo e ele voltar, isso aqui é o quê? Pullback, não é? Muita gente vai querer vender no pullback, não é verdade? Então a gente tem aqui uma indução muito grande nesse tipo de movimento, por isso que isso aqui é uma zona líquida que a gente chama, porque indução é aquilo que faz o trader tomar a decisão, né? E aí depois aquilo falha por alguma forma, você vê que realmente foi uma indução. Mas tudo começa com uma configuração no gráfico que todo mundo conhece, e aí chama a atenção dos traders, eles montam posições ali, o mercado falha, aquilo captura a liquidez, e aí sim a gente tem os melhores cenários para montar posições. É totalmente a dinâmica que eu mostro aqui para vocês frequentemente. Qual que é o ciclo de oportunidade? Inclusive, eu vou falar sobre o ciclo de oportunidade no dia 4, 5 e 6 de março. Vou entrar ao vivo, pessoal, para o Desafio Excelência Trade. Vai ser insano. A última vez que eu entrei ao vivo, a gente parou a internet no tema trading. Foi insano. Quem participou aí sabe muito bem. Puro conteúdo. Vou simplesmente compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês nesses 3 dias como que eu e o time da Excelência Trade fazemos para lucrar todos os dias, consistentemente, no mercado, sem calor nenhum, beleza? Então vou mostrar para vocês, sem mimimi, a gente vai compartilhar a tela e vou mostrar como que a gente faz e vou passar as estratégias, vou passar toda a metodologia, porque trade é método, né? Trade não é dom, trade é método. Se você seguir aquilo ali de uma hora para outra, você está consistente. Então isso é extremamente importante, pessoal. Pare de limitar o seu potencial, né? É exatamente esse o tema dos 3 dias de live. Pare de limitar o seu potencial, fechou? Então, sempre que o preço estiver em uma zona líquida como essa, igual eu mostrei, porque zona líquida é muito além de só uma zona com muitos stop loss, além dos stop loss tem todo esse raciocínio de indução, muita gente acaba tomando decisões de compra ou de venda por conta do preço estar quebrando ou visitando uma zona como essa, então é uma zona líquida. O preço estando em zona líquida como essa, dependendo da reação que ele fizer, você tem ali tudo para falar que é uma captura de liquidez genuína e você ir para o lado contrário do rompimento. Ou seja, acreditando num falso rompimento. Agora, dependendo da reação do preço, ou seja, se ele não fizer uma reação muito agradável, a gente entende que é um rompimento mais genuíno. Então, como assim? O preço vindo aqui embaixo, pessoal, se ele esboça uma reação de compra nesse caso, porque se ele está limpando liquidez abaixo dos fundos, isso você tem que entender. O fato dele visitar essa zona, ele está limpando liquidez inevitavelmente. Agora a questão é a seguinte: se ele vai realmente fazer um movimento de captura de liquidez, que ele vai para o lado contrário do rompimento, ou seja, um falso rompimento, ou se ele só vai limpar a liquidez e depois vai continuar caindo. Perfeito? Se ele continua caindo aqui e não faz esse movimento de retorno, que é o comum para captura de liquidez, mas ele continua caindo, cara, ele capturou a liquidez? Com certeza. Ele capturou a liquidez do mesmo jeito. Por quê? Porque ele limpou os stop loss, ele induziu o pessoal a entrar no rompimento, ele fez tudo aquilo que eu expliquei. Então ele limpou muita liquidez, ele criou liquidez, ele capturou liquidez nesse tipo de movimento. Agora, se ele esboça uma reação de compra favorável, a gente tem tudo ali para estar acreditando no movimento de retorno, falso rompimento e pegar a movimentação. E eu vou mostrar para vocês o que seria uma das possibilidades para uma reação, para você estar avaliando, né, essa reação, se faz sentido ou se não faz, que é exatamente a mudança de caráter. Eu vou mostrar isso lá no gráfico agora. Tá? Então aqui a gente tem outro cenário, ó. Isso aqui é uma mudança de caráter muito grande no gráfico, tá vendo? O preço quebra esse fundo nesse movimento de baixo, para quem entende de Smart Money Concept, análise SMC, que são os conceitos institucionais que explicam de forma detalhada todas essas manipulações, que faz com que você fique com uma vantagem no mercado e faz realmente você ter aí a consistência sem calor nenhum, né? Igual eu falo, sem esforço muito grande, simplesmente seguindo o plano, seguindo o método e colhendo os frutos. Trade é muito mais simples do que parece, pessoal. De verdade. E aí, olha só, o preço quebra esse fundo nesse movimento, o que ele vai fazer? Induzir. Ele vai induzir muita gente a esperar um teste para vender aqui em algum lugar, esperando o movimento de baixo, porque quebrou os fundos. Então, aqui em cima enche de liquidez, enche de stop loss e se torna uma região de muita liquidez, uma zona líquida, por conta de todo aquele raciocínio que eu expliquei aqui também. Quando ele visita e esboça uma reação de venda, a gente acredita num movimento de retorno. Se ele não esboça nada, ele vem subindo, cara, deixa aí, porque com certeza ele não vai desenvolver nada. Quando ele corrigir um pouquinho e gerar uma compra, por exemplo, você pode ir até a favor desse rompimento. Então, vou mostrar isso lá no gráfico. Olha só, pessoal, vamos lá. Então, aqui nesse ativo, né, eu vou passar por todos os mercados aqui para vocês perceberem que é exatamente igual todos os mercados, não muda nada. Então, aqui a gente vai ter um nível de suporte, tá vendo? Esse nível de suporte é nítido. Muito trader vai ser induzido a comprar nesse nível de suporte. E tudo bem. O cara que comprou aqui gerou um bom movimento. O cara que comprou aqui até gerou um movimento. Não tem problema nenhum. A questão é a seguinte.
se você pega trades assim, você já viu que não é bem assim, né? Aqui encaixou bem, mas as capturas de liquidez do jeito que eu tô mostrando, quando configura desse jeito, eu mostro todos os dias no meu Instagram, é o tempo todo, é trade muito assertivo, é trade muito previsível, é trade para você realmente ter consistência nas suas operações, beleza? Então aqui a gente vê nítido, muita gente induzida a comprar aqui, embaixo enche de stop loss e a gente vai ter uma captura dessa liquidez. O preço visita nesse movimento de baixa essa zona, então aqui ele está em posição de captura de liquidez. O preço estando em posição de captura de liquidez, dependendo da reação dele, a gente pode ter um ótimo trade. Uma das melhores oportunidades de trade são as configurações de compra e venda desenvolvidas em posição de captura de liquidez. Na verdade, pessoal, a real oportunidade de trade, ela se dá exatamente com o preço estando em posição de captura de liquidez. Qualquer configuração, qualquer sinal de compra e venda que o preço desenvolva não estando em posição de captura de liquidez, tem alto potencial, 70%, 80% de chance de ser uma indução, ou seja, de falhar e te estopar. Agora, uma configuração de compra e venda desenvolvida em posição de captura de liquidez tem 70%, 80% de chance de funcionar muito bem, beleza? Ou seja, as probabilidades jogam a seu favor, as probabilidades jogam a favor do trader e você consegue consistência de forma tranquila, beleza? Então aqui, por exemplo, ele veio, visita, está em posição de captura de liquidez e ele reage. Ele reage na movimentação. A liquidez é embaixo dos fundos, ele reage para compra. É esse o objetivo, é essa dinâmica, né? Liquidez abaixo de fundos tem que reagir para compra. Liquidez acima de topos tem que reagir para venda, beleza? Então aqui ele reage, ele faz um movimento de 1, 2, 3. Esse movimento de 1, 2, 3 dentro do Smart Money Concept é a confirmação para quebra de topo. O movimento de 3 ondas assim é um BOS que a gente chama, é um pivô, tá vendo? De alta. E quebra um topo. Quando ele quebra um topo válido, o que é um topo válido? O preço faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vem caindo, tá vendo? Quando ele renova a mínima, o topo que ele deixa aqui é válido, tá vendo? Então ele deixa um topo, logo depois ele vem caindo e renova a mínima. Esse topo é válido. Se ele fizer isso aqui, ó, opa, e pum, quebrar, ele quebrou um topo, tá vendo? Mas esse topo, depois ele não conseguiu renovar a mínima, então não é um topo válido, apesar de ser um topo, mas não é um topo válido. Então a mudança de caráter ela quebra um topo válido, tem que renovar a mínima e depois, quebrar. Aí beleza, é uma mudança de caráter, beleza? Então aqui ele faz isso, tá vendo? Ele deixa esse topo, que é um topo válido, ele quebra esse topo nesse movimento de alta. E esse movimento de alta, que quebra o topo, é em 3 ondas, que é o chamado BOS que eu acabei de explicar. Então esse movimento de 3 ondas traz a confirmação para a quebra de topo, que é a mudança de caráter, confirmação para o choque. Então aqui em qualquer lugar que você montar essa operação, você está com risco de retorno favorável. Por quê? Eu estou no gráfico de 1 minuto, beleza? Então esse gráfico, qualquer lugar que você colocar aqui, cara, você está com um stop legal. Olha só a gente mapeando exatamente essa configuração aqui no time de Excelência Trade com antecedência. Olha lá, a possibilidade do preço visitar embaixo daqueles fundos, desenvolver uma reação com mudança de caráter para a gente ter um movimento como esse, tá vendo? E não ser um rompimento. Ó, muita gente vai entender a perda desse fundo, ainda mais depois, né? Que quando ele veio caindo, ele acabou formando um nível de suporte ainda mais nítido. Mas quando a gente estava mapeando aqui, já com antecedência, só tinha esses 2 fundos, tá vendo? E mesmo assim já estava de olho nesse movimento. Então aqui nesse ambiente, eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, tá vendo? A gente faz o trabalho prático porque é assim que funciona, né? Teoria e prática o tempo todo, por isso que a gente tem um programa de formação onde a gente vai fazendo todo esse trabalho referente a todos os mercados, né? Então todos os ativos, todos os dias eu mando ali todas as oportunidades que eu estou de olho para a gente fazer a parte prática, tá? Com os alunos. Então isso é muito importante. Tem todo um time ali, alunos pro, traders pro e tudo mais, bem bacana. Então aqui, pessoal, fez a mudança de caráter, que era exatamente o que a gente queria ver, ó, que é exatamente naquele ponto, ó. É porque eu estou no zoom, né? Mas olha lá, é exatamente aquela região. Pontuei sobre a vinda do preço aqui embaixo e o desenvolvimento de um choque aqui nesse ponto para um movimento como esse, lembra? Então é exatamente o que ele esboça. Então é ali que você monta a operação. Por quê? Porque você já está previsível, lembra? Você sabe o que você quer ver, você sabe o que fazer e quando fazer, e você sabe o que você quer ver. Está mapeado com antecedência. Então simplesmente você monta a operação aqui em qualquer lugar dessa região, já está bom, o preço começou a testar aqui em qualquer lugar, você já pode estar montando. Quando tem um order block nítido de ponto de entrada, é muito bom. Aqui até tem, ó, esse order block de ponto de entrada, só que o risco retorno entrando nele, colocando o stop abaixo, é muito baixo. Olha lá, é de menos de 3 pips, ou seja, isso é muito baixo. Então você sempre entra antes do order block, quando o risco está muito baixo, sempre, porque você pode correr o risco de por um detalhinho não pegar o trade, porque você ficou esperando o preço no order block, sendo que não ia fazer diferença nenhuma esse detalhinho no final das contas, né?
ele não ia fazer diferença nenhuma. Então até ali em cima, nesse topo é o ponto de alvo, tá? No mínimo, porque é uma zona de liquidez, você sempre compra em zona de liquidez, ou vende numa zona de liquidez, ou seja, você monta posições em zonas de liquidez e basicamente você fecha posições em zonas de liquidez também, tá vendo? Então uma relação 3 vezes o risco-retorno até a zona ali em cima, perfeito. Se você arrisca R$100, você faz 300, volta e meia a gente mapeia trades de 10, 20 vezes o risco-retorno, 30 vezes o risco-retorno, ou seja, se arrisca R$100, cara, você faz 3 mil, 4 mil por conta disso. Então risco-retorno é extremamente importante, tá? Tem que saber trabalhar. Então aqui a gente tem essa compra. E aí logo depois, pessoal, olha só o que o preço faz. Ele visita em cima desse topo. Muita gente pode interpretar, cara, isso aqui é uma captura, isso aqui é uma captura de liquidez ou um rompimento? O preço está quebrando um topo. Se ele está quebrando um topo válido desse, pode ser que ele queira buscar um teste e continuar subindo, porque ele vai fazer um giro de mercado quando quebra topos assim, de fato. Só que o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Observar a reação do preço estando em posição de captura de liquidez. Então, se você tira o zoom do gráfico, o que você visualiza aqui? Um flowzinho de baixa, tá vendo? Um flow de baixa, topos e fundos descendentes. E aí, quando a gente tem uma tendênciazinha de baixa como essa, a gente entende que a maior liquidez, a liquidez de melhor qualidade, ela está em cima dos topos, tá? Então aqui em cima está cheio de liquidez, aqui em cima está cheio de liquidez, lá para cima vai estar cheio de liquidez também, né? Em cima dos máximos lá em cima, tá? E aí, quando o preço visita essas regiões, ele está onde? Em posição de captura de liquidez, igual eu acabei de explicar para vocês. E as verdadeiras oportunidades de trade se dão em configurações de sinais de compra e venda, estando em posição de captura de liquidez. Então, na sua análise, o que você tem que fazer? Buscar pelos pontos certos. Porque é o contexto que vai fazer com que alguma coisa funcione de fato. Ah, Pedro, eu gosto de operar cunha, eu gosto de operar padrão gráfico, vamos supor. Né? Eu não utilizo isso, mas vamos supor que você gosta, não tem problema nenhum. Só que você tem que operar uma cunha que esteja em posição de captura de liquidez. Você tem que operar um triângulo que esteja em posição de captura de liquidez. Você tem que pegar o trade na média móvel quando a média móvel cruzar, bater no seu das quantas, estando em posição de captura de liquidez. Porque as verdadeiras oportunidades se dão exatamente nesse ponto, beleza? Para consistência que eu tô falando, né, pessoal? Não para pegar um trade de vez em quando bom, isso aí todo mundo pega. Eu tô falando para pegar trade bom toda hora, beleza? E aí, olha só. Inclusive a gente tem um grupo, pessoal, no Telegram, que não é esse aqui, né? Esse aqui é do time, esse aqui é um outro ambiente de prática, igual eu mostrei, mas tem um grupo lá do Telegram que eu tô sempre mandando esse tipo de conteúdo, vídeos exclusivos, vale muito a pena, o link tá aí na descrição para vocês darem uma olhada, beleza? Gratuito, né, obviamente. Então aqui, olha só, ele tá em posição de captura de liquidez, olha o que ele faz. Boom. O que é isso aqui, pessoal? Choque. Isso aqui é uma mudança de caráter. Esse fundo é válido, lembra? Porque ele renova o máximo. Então é um fundo válido. O preço quebra esse fundo no movimento de 3 ondas, ó. Tá vendo? Previsível, cara. Fez o choque, aqui em cima tem um order block de ponto de entrada, é ali que você monta o trade. É ali que você monta o trade. Entra um pouquinho antes, de preferência, e vai a favor do flow. Uou! Tá vendo? Sempre belisca um pouco antes, ó. Viu? Sempre entra um pouco antes do order block quando tem o risco-retorno vantajoso para isso. Tem que ter o risco-retorno. Então aqui ele vem dando continuidade e daqui ele vai embora. Então tá vendo? Tem que observar a reação do preço estando em posição de captura de liquidez. Aqui jogando no mini índice, por exemplo, se vocês forem ver essa operação aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui do S30, Dow Jones, que está muito interessante também. Depois eu vou no mini índice ali, pessoal. Olha só essa aqui do Dow Jones. Olha essa venda que linda, pessoal. Essa venda está muito linda com exatamente esse raciocínio. Olha só esses topos. Esse aqui é um topo de resistência, tá vendo? Esse aqui é um topo de resistência. Está cheio de stop loss. Se o preço rompe aqui para cima, é um rompimento ou é um falso rompimento? O preço vai continuar subindo disparado porque rompeu uma resistência forte? Ou ele vai voltar num falso rompimento, numa captura de liquidez que a gente chama? Né? Foi só induzir os traders para cima e quebrou para baixo. Então, como é que a gente descobre isso, né? Vamos dar uma olhada. Reação do preço estando em posição de captura de liquidez. Olha só a gente mapeando esse cenário aqui também, no time. Opa, peraí que esse aqui é esse aqui mesmo, ó. Olha lá, exatamente esse ativo, zonas de liquidez ali em cima. Antes mesmo de nivelar tudo, ó, igual nivelou, a gente já estava de olho nessa possibilidade. Então a gente estava de olho nessas zonas aqui embaixo, para possibilidade de compra ali embaixo, ó, caso o preço viesse limpar a liquidez embaixo. Agora em cima, deixa eu buscar aqui para vocês verem. Estava observando a parte de baixo. Ah lá, na parte de cima. Ou se ele viesse para baixo, a gente tinha aquelas compras ali embaixo. Se ele viesse para cima, a gente estava de olho exatamente nessa configuração, ó. Choque lá em cima,
para a gente ter a venda limpando a liquidez em cima dos máximos. Então, vindo aqui é exatamente essa região, ó. Tá vendo? Exatamente essa zona, configurações nesse ponto, porque aqui é o lugar certo, lembra? Na análise você sempre busca os pontos certos. Isso aqui chama análise de oportunidade. E não essas análises que todo mundo faz por aí que eu vejo, que você fica querendo descobrir o que o preço vai fazer. O objetivo não é esse. O objetivo na análise é você se preparar para o que ele pode fazer e pontuar os pontos certos, né? Localizar os pontos certos para as configurações que você gosta de visualizar. Então, é identificar os pontos corretos. Você viu? Identificou o ponto correto para desenvolvimento. Aí você fica olhando. Na hora que o preço está lá, se ele desenvolve aquilo naquele ponto, é ali que você pega a operação. Então, isso é muito interessante. Aí, chegou lá, ó, tá limpando toda a liquidez. Qual que é a reação do preço? Para você descobrir se é rompimento ou é captura de liquidez. Quebrou o fundo válido, mostrou interesse, voltou para um teste bem fraco, testou, vendeu, surfou o movimento. Então aqui você monta a venda e surfa o movimento. Claro, ele pode esboçar uma reação de venda, capturando liquidez em cima dos topos e mesmo assim continuar subindo? Obviamente que isso pode acontecer. Pessoal, nada é 100% no mercado. Se você trabalha com day trade, se você trabalha com mercado financeiro, seja investimento, seja trade, qualquer coisa disso, você sabe que nada é 100%, tudo são probabilidades. Só que essa forma de estar operando, de estar trazendo, eu mostro todos os dias no meu Instagram e o time da Excelência Trade está aí sempre para provar isso, cara, é uma das melhores formas, que é uma maneira muito assertiva, né? É muito objetivo. Então, quando ele mostra essa reação, cara, e faz um cenário de mudança de caráter alinhado, ou então uma microestrutura, desenvolve alguma configuração de venda, estando capturando liquidez em cima dos topos, mostrando uma reação de fato, cara, você tem um cenário muito bom, as probabilidades jogam ao seu favor, você vai acertar a maioria dos trades e, cara, eventualmente o mercado não vai querer seguir um negócio assim, sabe? Então, é totalmente profissional mesmo, bem diferente. Então aqui é uma venda muito boa, muito alinhada, seguindo exatamente esse raciocínio, fechou? E aí depois ele foi embora lá para baixo, não voltou mais, foi uma venda muito boa. Aqui no mini índice, olha só, essa venda aqui também que a gente pegou foi muito interessante, tá vendo? Com o mesmo raciocínio. Preço, olha só esses topos nivelados. Aqui, inclusive, ele anda de forma totalmente encaixotada, tá vendo? Isso aqui frustra o varejo, isso aqui é uma baita indução, né? Sempre que o preço está andando de lado desse jeito, ele está criando liquidez, tá bom? É isso que ele está fazendo. Então, embaixo está cheio de liquidez, em cima está cheio de liquidez, ele vem aqui em cima, ele rompe essa região, cara, ele está limpando muita liquidez. Olha a gente mapeando exatamente isso aqui, pessoal. Então, aqui, se a gente for ver a mensagem do mini índice, ó. Olha lá, o Matheus, ó, do time. Matheus é trader pro do time. Ó, boa, Messi, peguei mais uma venda fenomenal, olha lá, vamos juntos, surfando o movimento no índice. Então, assim, cara, é método, trade é o que eu falei, os 3 dias de live, pessoal, que eu vou fazer agora dia 4, 5, 6, o tema é esse, pare de limitar o seu potencial, porque você pode chegar mais longe do que você espera, sabe? Sem brincadeira, né? Você pode chegar mais longe do que você espera desde que você pague o preço para isso, desde que você faça o que precisa ser feito. Entenda a realidade do mercado, por exemplo, que o mercado é um fluxo interminável de oportunidades. Só que você tem que aprender a se controlar, aprender a controlar suas emoções e saber o que fazer e quando fazer no mercado, sem ficar no achismo, sem ficar cada hora fazendo uma coisa diferente e nunca entendendo exatamente o que fazer, sabe? Você sempre fica com aquela confusão mental. É exatamente essa clareza que eu quero trazer para vocês a partir de um método para você aplicar exatamente nos 3 dias depois, gratuito, lives aqui no YouTube. Eu vou entregar o conteúdo de ouro e vou entregar toda essa metodologia, todo esse método para você seguir. No final dos 3 dias você coloca em prática e começa a viver do mercado. Claro que não no primeiro dia, obviamente, mas você já vai começar a ter bons resultados, vai começar a encaixar a consistência e, consequentemente, ao longo do ano você vai começar a viver do mercado fazendo exatamente o que eu for passar nesses dias, beleza? Conta comigo, vamos juntos e conto com a presença de vocês, o comprometimento de vocês comigo. Dia 4 de março começa 4, 5, 6, sem insano aqui no canal, beleza? Vamos juntos, já deixa na agenda. Então, olha só, a gente mapeando exatamente isso aqui. Olha lá, o preço vindo ali em cima, na zona líquida, ele desenvolvendo uma mudança de caráter na posição de captura de liquidez, sempre na posição de captura de liquidez. Mudança de caráter, pessoal, igual todo mundo busca. Isso aqui é uma baita indução, isso aqui vai falhar e vai te estopar. Agora, isso aqui no lugar certo no gráfico, a partir do estudo certo de análise, né, análise de oportunidade, igual eu estou explicando para vocês, aí sim funciona e é probabilidade a seu favor total. Então aqui em cima ele visitou a zona, olha a mudança de caráter linda que ele faz. Olha as características dessa mudança de caráter. Vamos lá, pessoal, isso aqui é extremamente importante que eu vou falar agora. Deixa o dedo no like se você ainda não deixou, deixa aí porque
É isso que eu vou explicar sobre mudança de caráter, vai te ajudar a entender qual que é uma mudança de caráter boa e qual que não é. O primeiro ponto é que ela tem que estar em posição de captura de liquidez, igual eu acabei de falar. Se ela não estiver limpando uma liquidez, não faz sentido. Essa aqui tá, né? Essa liquidez aqui. Você tem que ter o último BOS, que é esse último pivô de alta do movimento, ele tem que quebrar com fechamento de candle em cima das máximas dos pavis, tá vendo? Então ele tem que fazer esse movimento. A gente tem máxima de pavis aqui, ele quebra com fechamento de candle, tá vendo? Então ele deixa esse fundo aqui como um fundo muito interessante, um fundo muito bom. Depois o preço quebra o fundo, esse fundo muito bom ele é quebrado. Quebra também mínima de pavis por meio de fechamento de candle. Então a gente tem aqui exatamente o movimento de interesse. Olha o movimento de baixo, o movimento de intenção a preços mais baixos. Tem ineficiências aqui nessa movimentação. Tem vídeos onde eu explico o que é ineficiência, que é esse deslocamento mais forte do preço, tá? E a gente não tem pavis aqui que se encontram. Então a gente tem uma ineficiência aqui, isso é extremamente importante, que mostra potencial participação institucional, e isso é extremamente relevante. A gente tem um order block de ponto de entrada nítido, que gerou esse movimento de baixa, então o preço busca exatamente esse order block. Então aqui a gente tem uma configuração de mudança de caráter muito boa, ainda com harmonia, né? O movimento que mostra interesse, ele quebra o fundo com intenção nítida, depois o preço volta com cara de teste, tá vendo? Então isso aqui é harmonia no movimento, favorecendo a movimentação de baixo, que busca o alvo. O alvo é a zona de interesse aqui embaixo, ó. Zona de liquidez. Fechou? Então, ainda pegou nesse order block, tá vendo? Order block com boas características, ineficiências também que gerou, mostra que a oferta presente nesse nível de preço aqui é de qualidade, então remete à entrada de oferta boa ali para gerar um movimento de baixa. Sai um movimento forte daqui, quebra fundos, quebrando estrutura, então é um bloco válido. Cara, tem muitos conceitos aqui importantes para esse tipo de trade. Então você monta a operação e surfa o trade totalmente mapeado com antecedência antes. Então tem que ter essa visão, sabe? Tem que entender esses detalhes. Aqui em criptomoedas, por exemplo, também estou passando em todos os mercados, tá vendo? Funciona exatamente para todos os mercados da mesma forma. O entendimento é o mesmo, metodologia é a mesma, a forma de aplicar é a mesma. Tudo igual, pessoal. Só isso depende do horário que você tem para operar, e você vai acabar escolhendo um mercado ou outro por conta disso, ou então um mercado que você eventualmente tem mais vontade de operar ou gosta mais por algum motivo, mas a técnica em si é exatamente igual, o seu comportamento vai ser igual, tudo igual, fechou? Olha só esse cenário. Exatamente aqui a gente estava observando por essa possibilidade. Isso aqui foi ontem ao vivo. Olha lá, a possibilidade dele quebrar o fundo e desenvolver uma movimentação a partir daquele possível rompimento, ou então falso rompimento, depende sempre da reação que o preço gerar. Se ele gerar uma oportunidade, a gente pode acreditar que é uma mudança de caráter alinhada, que é uma captura de liquidez, é um falso rompimento, você pode estar indo ao contrário do movimento. Então, olha lá, preço andando de lado, criando liquidez, frustrando o varejo, muita gente fica comprando aqui embaixo, vendendo aqui em cima, o preço não dá em lugar nenhum. Né? Então isso aqui é uma frustração para o varejo muito grande, isso aqui é uma baita manipulação no preço, é uma construção de causa, né? Dentro da lei de causa e efeito, isso aqui vai gerar um efeito, que é um movimento. Normalmente, antes de gerar o efeito, que é um movimento de tendência pós-lateralização, o preço induz que vai para um lado, depois vai para o outro, é muito comum, só que depende da reação do preço. Então aqui em cima está cheio de liquidez, cheio de stop loss, quando rompe para cima induz muita gente a comprar no rompimento, fazer todo aquele raciocínio, ó, busca throwback, que é o teste pós-rompimento, muita gente fica de olho nisso. Agora, quando ele vem ali em cima, captura a liquidez e esboça o cenário, você viu a gente mapeando ali antes, estava de olho nisso, tá vendo? Então ele quebra os fundos com esse movimento de baixa, inclusive no 15 minutos aqui fica bem nítido, ó. Olha lá, 15 minutos aqui de criptomoedas, Litecoin essa aqui. Você vê ele quebrando os fundos, né? Fundos válidos, né? Quebra o fundo com esse movimento de interesse, depois vem aqui, busca o teste na zona de order block, você monta a operação e surfa o trade. Mapeado, né? Você já está esperando pelo movimento, então fica muito objetivo. E não só esperando pelo movimento, como você sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Quando o preço visita essas zonas, você sabe que ele está em posição de captura de liquidez. Se é posição de captura de liquidez em cima dos topos, você quer ver alguma configuração boa de venda. Você quer ver uma reação de venda legal. Se o preço não desenvolve isso, não tem trade. Ele pode até voltar, de fato, e ser um falso rompimento, ser uma captura de liquidez, mas não tem como você participar. E alta chance dele continuar ainda ter sido um rompimento de fato, sabe? Dele não voltar realmente, né? Então ele rompe aqui para cima, tem que ter esboçar, né? Ele tem que desenhar uma reação de venda. Se ele não faz isso, a chance dele continuar subindo é muito grande, de ter sido um rompimento de fato. E aí como que você pega um trade a favor desse rompimento de fato? Cara, quando ele retorna e ele nivela os fundos, por exemplo, aí ele captura a liquidez abaixo dos fundos, entra interesse na compra, você tem um cenário bom aqui de base de preço para você surfar um trade muito assertivo, por exemplo. Tem outras formas, quando ele vem subindo e aí ele, perde um fundo importante. Aí aqui ele esboça um cenário de reação boa de compra. Você pode pegar o trade a favor desse rompimento grande também.
tudo mais. Então, isso aqui são trades consistentes, né? Tem outras formas, mas só um exemplo para vocês como você pega o trade a favor do rompimento, tá bom? Então, pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos, tem vários outros aqui, a gente pode estar mapeando, inclusive no GBP-USD agora, ó, acabou de acontecer GBP-USD, olha aí a venda que linda, foi embora, né? Tá indo aqui até agora nessa venda, se você for ver, a gente estava de olho exatamente nisso aqui no time agora, ó, quer ver? Mensagem de hoje, olha lá, Forex, ó, olha que bacana essa mensagem, ó. Cadê? Gabriel, ó, professor, acha válido esse order block? Peraí, não foi aqui. O Gabriel mandou, foi aqui, ó. Foi no chat, se não me engano. Ou então em dúvidas. Olha lá, bom dia a todos, queria te agradecer. No primeiro dia da comunidade, apaguei o ano todo por ela com o trade no USDJPY. Então, olha lá, Gabriel mandando muito bem, surfando alguns R$1.000 aqui nessa movimentação, então bem bacana. Mas olha só a gente mapeando esse cenário no GBP-USD, na verdade, esse aqui. Ó, Forex. Deixa eu dar uma olhada. Não, na verdade está aqui, ó. Boa, pessoal, ó. Quem tá aí, deixa o dedo no like. A gente tá fazendo essa parte, ó. Desenvolvimentos ali em cima no order block, limpando a liquidez em cima dos topos, tá vendo? GBP-USD. Então aqui a gente está de olho nisso. Ó, a zona de order block é aquela ali. Olha lá. Região de order block, saiu um movimento muito forte daqui, mostra que nesse nível de preço a gente tem presença de oferta de qualidade e a gente vê exatamente o preço visitando essa zona. Você pode jogar lá nos 5 minutos, quebrando em cima do topo, olha aí. Olha só esse movimento. O preço quebra o fundo no movimento de baixo, forma uma zona de liquidez extremamente forte aqui, que é exatamente o que está aqui nesse desenho, olha lá. Faz a mudança de caráter, que em cima forma uma zona de liquidez muito forte. Quando ele visita em cima e gera uma configuração boa de reação de venda, a gente tem um cenário muito forte. Então aqui é isso que ele faz. Ele até desenvolveu para baixo, não tem problema nenhum. Poderia vender aqui? Eventualmente sim, mas falando desse trade de agora, é a liquidez aqui em cima dos topos. Na hora que ele veio, ó, tá limpando toda a liquidez, pegou no HTF, que é o Order Block de tempo gráfico maior, que é uma zona de oferta muito grande, que eu mostrei para vocês o gráfico de 1 hora. E aí ele faz a reação de venda, quebra esse fundo nesse movimento de baixa, busca o teste numa zona de order block lá em cima e bum, desencadeia o movimento para baixo, tá vendo? Então, sempre assim, pessoal, busquem a reação do preço estando em posição de captura de liquidez e as verdadeiras oportunidades de trade se dão exatamente dessa maneira, fechou? Vamos juntos, contem comigo, aguardo vocês ao vivo comigo dia 4, 5, 6 de março, agora já coloca na agenda. Entra no nosso grupo no Telegram, que tá cheio de conteúdo por lá, tá? Eu vou avisar as coisas por lá também, mas é um grupo já meu antigo, que tá cheio de conteúdo, então pode entrar sem medo que eu vou estar, cara, gerando um conteúdo bem bacana lá pra você, tenho certeza que vai te agregar demais. E me siga lá no Instagram também, tá aí na descrição o link. Vamos juntos, pessoal, contem comigo, qualquer dúvida, só me chamar, qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários também que eu vou estar respondendo vocês, fechou? Valeu, pessoal, fui! Valeu!